Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as emoções e sobre o modelo cognitivo que mostra claramente vários pontos de vista e como isso afeta a nossa vida e a nossa forma de resolver problemas. Vamos lá. Então, hoje é a aula de emoções e modelo cognitivo. Vocês já perceberam as dificuldades das pessoas quando a gente não se reconhece ou não reconhece as emoções nos outros? Vocês já viram aquele seriado de TV do The Big Bang Theory? Tem um personagem, né, chamado Sheldon, que é interpretado pelo ator Jim Parsons. Vocês viram como ele entra em cada roubada por não perceber as pessoas, por ter algumas dificuldades em habilidades sociais? É só um exemplo, tá, pessoal? Que às vezes a gente pode estar melhorando conforme a gente aprende ou conforme a gente está inserido na sociedade. Veja que eu não estou falando de algumas patologias ou transtornos do desenvolvimento humano que podem afetar o nosso reconhecimento das nossas emoções e habilidades sociais, tanto em nós mesmos como nos outros. Eu estou falando aqui de uma condição de desenvolvimento completo do ser humano dentro daquilo que se considera como saúde. Tá joia? Então, a gente não vai falar de patologias, nós vamos falar da parte de saúde, onde você nasce com uma determinada habilidade, mas que pode desenvolvê-la, ok? Bom, para isso nós temos emoções básicas, todos os seres humanos têm. E a gente usa o anagrama, né, de Marta. Você pode lembrar Marta ou Martan para lembrar das emoções básicas, que são elas: o medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Todas elas são voltadas, porque são consideradas básicas? Porque são voltadas para a sobrevivência. E é normal termos um certo grau de ansiedade, tá, pessoal? Isso todo ser humano tem, porque está ligado às nossas sobrevivências. Então, a ansiedade, ela nos ajuda a planejar o futuro, a antever problemas, tá? E pensar, planejar em soluções adequadas para resolvê-los. Isso é ansiedade natural, tá? Saudável. O medo, mesma coisa, o medo nos protege de a gente não se colocar em risco grave quanto a isso, né? O medo é protetor. A raiva é uma forma de externalizar um desgosto ou um descontentamento em relação a uma situação. A tristeza é super importante para a auto-introspecção, né? Para a auto-reflexão das nossas questões e aquilo que a gente pode mudar. A alegria para ajudar a compartilhar também os nossos êxitos socialmente, porque somos seres sociais. E o nojo é uma proteção de sobrevivência contra infecções, contra contaminações. Tudo isso ok. O problema, o adoecimento dessas emoções vem pelo excesso ou pela escassez também excessiva. Os extremos são prejudiciais, ok? Medo demais pode causar fobias. Ansiedade demais pode gerar ansiedade patológica, né? E assim sucessivamente. E aquilo de menos também, tristeza de menos e alegria demais pode dar mania, que também não é legal. Tudo bem? Nós temos emoções complexas que alinham, né? Elas aglutinam tanto as emoções básicas como com componentes cognitivos. E elas servem também para as questões sociais. Então, geralmente eu tenho vergonha, que pode estar alinhado com raiva e um pensamento, ou com medo e um pensamento, com tristeza e um pensamento. Nós temos vergonhas diferentes, tá? Cada pessoa sente a sua vergonha a partir da sua constituição biopsicossocial, histórica e cultural. Culpa, mesma forma. Remorso, angústia, nervoso. As pessoas falam várias emoções complexas e elas estão atreladas a componentes de pensamento junto com isso, junto com crenças, formas de enxergar a sociedade ou as regras. A base do autoconhecimento humano é reconhecer e manejar suas emoções.
conhecer a percepção que tem de si mesmo, dos outros, do mundo, através das cognições, dos pensamentos. E o equilíbrio emocional vem com bem-estar subjetivo, qualidade de vida, juntando as cognições com ações. Não basta eu pensar, eu tenho que agir. Então, a base do autoconhecimento envolve emoções, pensamentos e comportamentos, que são as ações, tá? Para isso, existe um encadeamento que mistura, que consegue mostrar a relação entre as situações, os pensamentos, as emoções e o comportamento. E o que prega esse modelo cognitivo? Ele vem da teoria de Beck, tá? Da cognitivo-comportamental, que diz o quê? Que a gente não sofre por causa das situações, a gente sofre por causa da forma como a gente interpreta essas situações. Faz sentido? Então, uma situação pode influenciar uma forma de interpretar, por sua vez, ela influencia uma emoção na gente, e essa emoção influencia um comportamento que a gente vai ter por consequência. Veja que é uma influência, não é uma determinação, tá? Não é determinar, mas ela influencia. Então, veja, faz de conta que a gente vai receber neste ano a visita de alienígenas. Honestamente, acho que é a única coisa que falta nos acontecer, né? Tudo bem. Então, tem pessoas que pensam assim: o que vai acontecer? E se? E se esses alienígenas forem muito cruéis? É o pensamento que pode aparecer. E se eles forem errados? E se eles forem maldosos? E se eles forem agressivos? E se eles nos raptarem? Se eu ficar com esse pensamento do e se, eu vou ficar com medo. Eu vou ficar ansioso, inclusive, tá? Então, assim, essa ansiedade geralmente é uma antecipação de um problema futuro, é uma catastrofização de futuro, através de um pensamento sempre baseado nesse e se, né? Como é que eu vou me comportar se eu ficar ansioso? Eu vou ficar com o pensamento ruminante, eu vou ficar pensando nisso, eu vou ficar extremamente preocupado o tempo inteiro, eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou sair de casa com medo desses alienígenas. Mas isso foi motivado pelo meu pensamento e se, catastrófico. Por outro lado, pode ter uma pessoa que fala assim, que pensa assim, né? Nossa, eu não vi a hora que eles chegassem, eu estudei tanto sobre os alienígenas, eu queria tanto saber como eles são. Nossa, eu tô super curiosa para ver se realmente condiz com aquilo que eu estudei. O que a pessoa vai sentir de emoção se ela pensar assim? Se ela interpretar esses alienígenas desse jeito? Ela vai ficar alegre, ela vai ficar motivada, ela vai querer ir atrás. E aí o que ela faz? Yes! Eu vou lá conversar com esses caras. Vai que eles gostam de pão de queijo? Vai que eles gostam de molhinho verde, de Presidente Prudente? E aí? Né? Então, assim, um comportamento nosso vai estar de acordo com a emoção que eu estou sentindo. E essa emoção, por sua vez, sofreu influência da forma como eu estou interpretando aquela situação, aquele fato que é da vida, que eu não controlo. Por outro lado, pode ter uma pessoa que fala assim, isso é injusto. Onde já se viu descer alienígena aqui? Sendo que eu nem terminei de construir minha casa ainda? Esses caras vão chegar e vão destruir tudo? Isso não é justo comigo? Toda vez eu tenho um problema? Será que isso nunca vai acabar? Então, um cara que fica pensando numa situação de injustiça, ele vai ficar com raiva? Ele vai ficar com muita raiva. E como é que ele vai se comportar? Ele vai lá brigar. Ele vai brigar com os caras, entendeu? Ou ele vai brigar com um monte de gente, ou vai descarregar com comportamentos ou lesivos aos outros ou a si mesmo. Tem muita gente que se destrói quando tá com raiva, né? De várias maneiras. Por outro lado, tem pessoas que falam assim, ai, sempre olha aquilo de forma negativa. Sempre olha uma situação, um fato, o futuro ou a si mesmo de forma negativa. E aí ele fala assim, tá vendo, eu não tenho sorte mesmo. Nada na minha vida dá certo. Quando eu acho que as coisas vão melhorar, olha só, agora vem alienígena. Ou seja, tudo que eu faço dá errado. Eu sou um fracasso mesmo. Não consigo realizar nada do que eu quero.
O mundo é muito hostil. O mundo não é bom para viver. Se alguém tiver esse pensamento assim, vai ficar triste, vai ficar para baixo, vai se sentir derrotado. E aí o que vai fazer? Geralmente de comportamento essa pessoa vai se esquivar. Ela vai se esquivar. E aí o que vai acontecer? As coisas não vão acontecer, né? Então, pessoal, existe um negócio chamado hipótese de especificidade de conteúdo, que é uma relação, são estudos científicos dentro da terapia e da teoria cognitivo-comportamental, que associa as emoções e os pensamentos. Então, se você estiver sentindo medo, muito provavelmente você está com um pensamento de vulnerabilidade. Como assim? Eu sou muito fraca, eu sou frágil perto de um mundo tão difícil como esse. Se eu tiver ansiedade, preste atenção nos seus pensamentos. Você deve estar com uma percepção de risco aumentado de futuro e catastrófico, ligado a algo ruim no futuro que você acha que também não dá conta de resolver. Então você junta as duas coisas, um futuro catastrófico e também você associa isso com a incapacidade que você acha que tem de resolver aquilo. Você vai ficar ansioso. A raiva vem com uma quebra de violação de regra. Só que foi o outro que violou alguma regra minha. Portanto, eu vou me sentir injustiçada. E se eu estiver me sentindo injustiçada, eu vou sentir muita raiva. A culpa não foi o outro que violou regra, mas eu mesma. Eu mesma violei os meus próprios valores. Então, por exemplo, se eu tenho valores dentro de mim que são atrelados com eu preciso respeitar pai e mãe, não posso brigar com os meus pais. De repente eu brigo com eles, eu vou me sentir culpada porque eu quebrei uma regra interna minha. A vergonha é eu quebrei uma regra não minha, mas da sociedade. Então, se a sociedade fala que não dá pra gente gritar ou fazer barulho depois das 10h30 da noite e de repente eu solto uma buzina, eu coloco uma música alta e o meu vizinho me repreende, eu vou ficar com vergonha. Por quê? Porque eu quebrei a regra social, que não necessariamente é uma regra minha. Talvez eu não ache errado fazer barulho depois das 10h30, mas eu quebrei uma regra social, então eu não vou sentir culpa, mas eu vou sentir vergonha. Veja bem que isso implica em assumir as regras, tá? Porque as pessoas que não acatam, não introjetam as regras sociais, elas têm alguma patologia. Portanto, não sentem nem culpa, nem vergonha, nem raiva e por aí vai. Mas aqui nós vamos falar da saúde, não das patologias. A tristeza, igualmente, pessoal. Se eu tiver pensamentos negativos em relação a mim mesmo, aos outros e ao futuro, eu vou ficar triste, eu posso até deprimir. E a alegria é o oposto. Se eu tiver pensamentos positivos em relação a mim, pensamentos positivos em relação aos outros e ao futuro. Ou seja, eu consigo isso resgatando os meus valores pessoais. Tá? A gente vai ter um vídeo sobre isso. Por exemplo, começando aqui na situação ativadora, eu posso perder o emprego junto com vários colegas. Mas eu sou uma pessoa que penso assim, será uma ótima oportunidade para eu conseguir outro trabalho. Quem sabe eu fico ainda mais motivada. Aí eu vou ter reações emocionais de otimismo, de esperança, motivação. Como reações fisiológicas, eu vou ter uma adrenalina, o coração acelerado. E aí os comportamentos, como é que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguns contatos, eu vou distribuir currículo. Eu não deprimo com o desemprego. Eu deprimo com a minha forma de enxergar o desemprego. Veja bem, que dá para ficar feliz mesmo quando perde o emprego. Raiva depende também da forma como a gente interpreta. Então, se o meu amigo fala mal do seu partido político, eu posso estar pensando assim, eu não me conformo quando falam mal do meu partido. Vontade de dar um murro na cara dele. Ele deveria se informar mais antes de sair falando. Eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar com ódio, eu vou ficar inconformada. Eu vou ter adrenalina no corpo, pode subir a pressão arterial, pode dar problemas gástricos. Mas aí o que eu vou fazer de comportamento? Eu vou discutir com o amigo, eu vou ficar ruminando toda a conversa, eu vou brigar. Medo é catastrofização de futuro. Então, às vezes eu recebi só um convite para sair à noite com um amigo. Mas aí eu penso,
E se eu cometer alguma gafe? Será que vão gostar da minha companhia? E se eu falar alguma besteira? E se as pessoas não gostarem de mim? E se eu não souber me comportar? Aí eu vou ficar com medo, ansiedade. Vou ter várias reações fisiológicas, como suor nas mãos, tremores. Tem gente que tem insônia. E aí o comportamento, eu vou ficar agitado, andar de um lado para o outro e às vezes eu cancelo o meu convite para sair. Tristeza? Pode ser que no trabalho, eu tô vendo, eu cheguei a trabalhar lá e eu vi uma festa. Tá tendo uma festa. As pessoas estão se divertindo, conversando, rindo. E aí eu penso, todo mundo se diverte, menos eu. Parece que ninguém quer a minha presença. Ninguém me convidou. Acho que eu nunca mais vou ser feliz de novo. Só que se esquece que você já negou vários convites anteriores. Se esquece que ninguém convidou ninguém também e que a festa aconteceu lá no meio. Mas você só olha o ponto negativo sobre a festa e sobre si mesmo. E aí as reações podem ser de tristeza, de desânimo, de culpa, sintomas ruins, e aí comportamentos, né, de isolamento. E aí não vai para a festa, vai embora para casa. Analogamente, nas questões de nojo, você recebe o convite para jantar e fala, nossa, como é que eu fui aceitar aquele convite? Agora eu vou ter que comer, senão eu vou ter que fazer desfeita. Aí o que acontece? Você evita comer aquilo ali, sente nojo e não vai mais se relacionar com a sua amiga. Mas enfim, como é que vem esses pensamentos diferentes, essas formas diferentes de interpretar as situações? Será que a gente interpreta o mundo da mesma forma? Tudo depende de como você observa, pessoal. E a origem dos seus pensamentos depende da sua história de vida, das suas experiências vividas, da sua genética, do ambiente que você viveu e da tua parte psíquica, que filtra tudo isso e transforma você num ser único, subjetivo, que filtra também a forma como você interpreta tudo isso. Então, nós somos formados de maneira biopsicossocial, histórico e cultural. Por exemplo, essas duas flechas aqui representam a realidade que ninguém vê, mas que a gente constrói. Como assim? Depende da perspectiva de cada um. Então você imagina que o nosso aparelho psíquico, o nosso cérebro, é esse copo aqui vazio. Só o fato de ele existir, percebam na imagem que já ocorre uma pequena distorção nessas flechas. Portanto, só o fato da gente existir e ter um cérebro único, a gente já distorce a realidade que vê. Em cima disso, essa é a nossa condição. Agora imagina uma pessoa que está vivendo com dificuldades, com experiências de vida muito complicadas, que tem pouco repertório de enfrentamento, que tem pouco repertório para solução de problemas, não sabe resolver problemas, não aprendeu e sofreu muito na vida. É a água no copo. Conforme a água vai crescendo, conforme essas experiências vão acontecendo, nossas distorções no nosso aparelho psíquico vai se modificando também. E veja o grau de distorção que a gente pode gerar. A gente pode inverter essa flecha. E se a gente tiver num ambiente ainda mais sofrido, mais complicado ainda, olha o grau de distorção que a gente pode fazer em relação à realidade objetiva real. Portanto, ninguém vê a realidade que existe. A gente constrói a realidade que percebe. E é contaminado essa percepção por todos esses fatores que eu falei para vocês. É o fim da linha? Não. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente. É essa a consequência de tudo isso. Então nós estamos imersos como se fosse numa bolha. Existem as pessoas que metaforicamente estão numa bolha amarela, tem outras que estão na azul e assim por diante. Cada uma tem a sua. E vocês sempre farão interpretações do que você vê, do que você ouve, de todas as situações que você vive, de acordo com a sua constituição da sua personalidade.
Essas interpretações são completamente diferentes entre si. Portanto, nunca guarde bem essa informação, porque isso é super importante para todo o nosso curso. Nunca teremos pontos de vista idênticos entre as pessoas. Teremos sempre percepções da realidade, pensamentos e interpretações das situações de forma única. E aí, como é que a gente vai conseguir conviver em sociedade? Qual vocês acham que é o instrumento para a gente conseguir conviver e se relacionar? Vamos pensar um pouquinho? Conseguiram chegar a uma resposta? Qual é a melhor forma de conviver em sociedade se cada ser humano pensa de forma diferente? E se cada pensamento leva a uma emoção diferente? Como estamos então na nossa inter-relação pessoal? Qual é o segredo? Pela linguagem. E isso veremos nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!